Boa noite, meus amados irmãos. Desculpem um atraso, eu entrei mais tarde hoje. Hoje, como a gente começou quarta-feira passada, a gente vai continuar o estudo das igrejas do Apocalipse, que são as 7 igrejas que João fala em Apocalipse. A gente vai estar dando continuidade ao estudo que nós demos na semana passada. A gente viu na semana passada uma introdução rápida sobre qual é o que é o livro de Apocalipse, qual é a sua intenção. A gente falou sobre por que foram escolhidas essas sete igrejas, que não há uma justificativa específica, elas não eram as únicas igrejas grandes da época, nem as únicas igrejas da Ásia. A gente falou que tem duas interpretações bem distintas com relação às igrejas do Apocalipse. Uma que significado de 7 eras, que cada igreja representa uma era da história da igreja cristã. E em contrapartida, a gente viu também que algumas outras interpretações de que, na verdade, ela não é uma era, mas sim um período histórico que está lá de acontecimento, algo que aconteceu na história naquela época, mas que pode continuar acontecendo para a igreja em qualquer tempo dela. E nós vimos que na hora de você interpretar o ensinamento, você pode ver que ele pode ser contemporâneo, ou seja, para a igreja daquela época que recebeu a carta. Ele pode ser um geral, ou seja, ele serve para qualquer igreja cristã em qualquer época, ou ele tem um sentido escatológico ou futuro, que é uma interpretação futura. Então hoje nós vamos começar com a primeira igreja, que vai estar lá em Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 1. Uma coisa importante que nós devemos nos lembrar é que nós falamos, e nós vamos estar vendo isso nas escrituras, que a estrutura das cartas, elas são iguais. Elas têm uma saudação, uma autodesignação de Cristo, uma aprovação, com uma exceção que nós vamos estar vendo, que é a igreja de Laodiceia, uma condenação, ou seja, tem algo contra a igreja, que tem 2 exceções, que são Esmirna e Filadélfia, uma advertência, ou seja, Cristo diz, faça isso, conserte-se. E uma exortação, que é uma frase que toda carta tem, que é, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E, por último, uma promessa para aqueles que cumprirem. Então, nesta noite, como eu disse, a gente vai estar estudando a igreja de Éfeso, a gente vai estar estudando uma igreja por quarta-feira, então são 7 quartas. A gente começa com Éfeso, quarta-feira que vem Esmirna, depois Pérgamo, depois Tiatira, aí encerra o capítulo 2 nessas 4 quartas-feiras. E aí depois nós vamos ter Sardes, Filadélfia e Laodiceia, que são as que estão no capítulo 3 de Apocalipse. Portanto, para os irmãos que estão online agora nos vendo, e aqueles que assistirem depois no YouTube, eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 2. Vamos ver o que é que Cristo diz à igreja de Éfeso, né? Vamos ver o conteúdo da carta de Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, ou seja, é Cristo dizendo isso a João. João, ao anjo na igreja de Éfeso escreva isso. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tem perseverança, e suportaste provas por causa do teu nome, não te deixastes esmorecer.
Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei o teu lugar, o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, ao teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então, meus irmãos, essa é a carta que está em Apocalipse à igreja de Éfeso. Aí nós temos uma questão. O que foi Éfeso? Que cidade era essa Éfeso? Algumas informações interessantes que nós temos sobre Éfeso, meus irmãos, é que Éfeso foi uma cidade muito grande da Ásia Menor. Ao tal ponto que ela teve, durante o século I, uma população de mais de 250 mil habitantes, se tornando a segunda maior cidade do mundo na época. 250 mil habitantes hoje é muito pouco para uma cidade. Uma capital estadual nossa, ela tem isso fácil. Mas naquela época, 250 mil habitantes vivendo numa única cidade era tão grande que ela só perdia para Roma. Éfeso era uma cidade muito próspera por um motivo: o seu porto. O seu porto se encontrava numa posição muito avantajada. Eu vou tentar mostrar aqui um mapa, um instantinho, seus irmãos. Pronto. Essas são as igrejas que nós vamos estar fazendo, e Éfeso está aqui. Ele é um porto, era um porto muito importante. Para vocês verem, ó, todas 7 igrejas da Ásia, elas se encontravam muito próximas uma da outra. Eram igrejas próximas. Então, Éfeso era essa igreja que era um porto. Então, ela era uma igreja muito... Era uma igreja, não, a cidade de Éfeso, no caso. Era uma cidade que tinha um porto. Que o porto não era da igreja, era da cidade. E era uma cidade muito próspera. Outra coisa que tornou Éfeso muito importante era um templo. Eles tinham um templo muito famoso, que era o templo da deusa Artemis, ou também conhecida como Diana. E esse templo era um templo grande, ao ponto de que, e muito bonito, ao ponto que ele é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A cidade de Éfeso já foi declarado patrimônio cultural pelas Nações Unidas. É uma cidade muito histórica, muito antiga e muito conhecida, muito visitada. Hoje ela fica ali na região, ela é na Turquia. Hoje o país em que a cidade de Éfeso pertence é a Turquia. Então, tem toda essa questão. Éfeso é uma cidade muito próspera, que por causa do seu porto, ela também era muito conhecida pelos seus templos, e era uma cidade que tinha assim muito lucro com isso, com os templos. A gente vai ver que isso gera até problemas depois para a própria igreja. Aí nós vemos, mas quem era a igreja de Éfeso? Outra coisa importante que nós devemos nos lembrar, meus irmãos, é que a igreja de Éfeso era uma igreja tão grande que, se vocês forem ver, 2 dos grandes concílios da igreja cristã na antiguidade aconteceram lá em Éfeso. O primeiro concílio, isso no século V, dos cristãos. O primeiro e o segundo concílio são em Éfeso, são o primeiro e o segundo concílio de Éfeso. Eles são muito famosos assim no meio estudioso do cristianismo, porque foram concílios importantes que determinaram fatos históricos importantes e teológicos da igreja. Mas aí nós vemos algumas perguntas. Quem fundou a igreja de Éfeso? Nós temos alguns relatos da história da igreja de Éfeso em si. Primeiro, nós vamos ver que em mais ou menos 52 depois de Cristo, o apóstolo Paulo ele passa
pela cidade de Éfeso. Isso vai estar em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículos de 19 a 21. Ele passou alguns dias lá, mas não ficou. A igreja queria que ele ficasse. Muitas pessoas, como sempre, ele chegava na cidade e começava a pregar na sinagoga. Diz o texto de Atos que o evangelho foi bem recebido, que os judeus que se converteram queriam que ele ficasse, mas ele não podia. Ele tinha uma outra missão para fazer, ele estava a caminho. Em Éfeso foi só uma parada. Só que ele tinha que ir para Jerusalém. Então ele vai para Jerusalém, mas fica na cidade quem? Priscila e Áquila, que são duas pessoas que estavam viajando com Paulo naquela viagem missionária. Lembrando que essa que eu não tinha dito é a segunda viagem missionária de Paulo, é essa. Priscila e Áquila estavam com Paulo, eles ficam lá em Éfeso, continuando o trabalho de evangelismo, conhecem Apolo, que é um judeu de Alexandria, que termina se convertendo através desse casal, houve um evangelho através desse casal, se convertem, e eles continuam fazendo um trabalho de pregação ali em Éfeso. Mais tarde, Paulo retorna a Éfeso, encontra até alguns discípulos de João Batista que terminam também se convertendo e são batizados por Paulo. Posteriormente, Paulo vai ficar 3 anos em Éfeso, pregando o evangelho e estabelecendo a igreja. Isso está registrado em Atos capítulo 19, versículos de 23 a 41. Deus nos mostra através da sua palavra que Paulo continua esse trabalho cresce, cresce exponencialmente. Nós vamos ter até relatos históricos que um bispo, deixa eu achar o nome do bispo para... São João Crisóstomo, que por mais ou menos por volta de 401 depois de Cristo, uma multidão liderada por São João Crisóstomo, que é um imperador, desculpem, que é um bispo da igreja, ele libera uma multidão que destrói os templos das igrejas pagãs em Éfeso. Então Paulo fica durante esses 3 anos em Éfeso, o evangelho cresce, se estabelece, e o que acontece? Nessa época que Paulo está lá pregando o evangelho, o crescimento da igreja é tão grande que o comércio de ídolos, de coisas das igrejas, dos templos pagãos, tem um sofrimento financeiro. Ao ponto que nós vamos ver em Atos 19 também, que um ourive chamado Demétrio, ele lidera um princípio de tumulto contra Paulo e aqueles que estavam pregando o evangelho. Nós vamos ver também algo importante, é que a igreja de Éfeso, ela não foi só visitada por Paulo. Nós vamos ver que, além de Paulo, outros se envolveram na igreja de Éfeso, grandes apóstolos, como João, Timóteo, que é discípulo de Paulo, também esteve lá. E outra coisa importante é que de uma das famosas cartas do Novo Testamento, uma das epístolas do Novo Testamento, o livro que é a epístola a Éfeso, é um livro bem conhecido, foi escrito àquela igreja. Paulo devia estar em Roma por volta de 60 a 63 depois de Cristo, e ele envia aquela carta à igreja de Éfeso. Carta que ficou tão conhecida que não se restringiu somente a Éfeso, ela se espalhou pelas igrejas próximas. As igrejas próximas compartilharam essa carta que Paulo envia para Éfeso. Aí nós vamos ver agora o conteúdo da carta à igreja de Éfeso em Apocalipse. Primeiro aspecto, como nós falamos anteriormente, há uma saudação. Que saudação é essa? Cristo diz ao anjo em Éfeso, escreve, que é Cristo dizendo ao anjo de Éfeso, novamente, aquelas duas interpretações
sobre o que seria o termo anjo, aí, o ser celestial ou o líder da igreja. Eu concordo mais com os intérpretes que assumem que seja o líder da igreja pelo contexto da carta. Então há uma saudação inicial, que é Cristo dizendo, ó, escreva essa carta para o anjo da igreja, ou seja, para o líder, para o pastor da igreja. Ele recebe essa carta. E depois há uma descrição de Cristo. Cristo se descreve, ele diz, ó, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. Esse é uma referência ao texto de Apocalipse 1, que é Cristo dizendo que ele mantém em sua mão direita os 7 líderes das 7 igrejas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, ou seja, ele é aquele que anda no meio das igrejas. Ele não somente vê as igrejas, mas ele anda no meio das igrejas, ele está ali. É uma descrição, autodescrição de Cristo, que ele caminha no meio do seu povo. Ou seja, ele está dizendo ali, eu tenho um controle sobre a liderança das igrejas, estão nas minhas mãos, e eu também sou aquele que caminho no meio do povo. Aí vem o elogio à igreja de Éfeso, a partir do versículo 2. Que ele vai dizer que conhecia as obras, as boas obras de Éfeso. Que boas obras são essas da igreja de Éfeso? Ele vai dizer, ó, que a igreja de Éfeso, quais eram as boas obras? Que ele conhecia o teu labor, ou seja, o trabalho, o esforço, um trabalho esforçado, e a perseverança. E que não pode suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmo declaravam apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Aí que tem. Primeiro ele vai dizer, ó, eu vejo que vocês são uma igreja que trabalha. Que é uma igreja que trabalha, uma igreja que se esforça. Eu vejo isso em vocês. E também vejo em vocês que vocês são... Mudar um pouco a posição, fica melhor de eu ler a Bíblia, tá aqui no computador. E que vocês não suportam homens maus. O quê? Aqueles homens que são cruéis, que são indignos do reino, aqueles homens que ainda vivem em pecado, vocês não suportam ele, ou seja, vocês não aceitam que as pessoas continuem sendo assim. E uma coisa muito importante que vem depois é, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os já achastes mentirosos. Isso é uma coisa muito importante que eu vejo na igreja de Éfeso, que a gente peca muito hoje. Muitas vezes as pessoas chegam nas igrejas se declarando apóstolo, se declarando bispo, se declarando N coisas, que trazem N mensagens de Deus, e a gente não põe à prova se essas pessoas estão realmente dizendo aquilo que Deus quer que seja dito. E muitas vezes a gente diz, mas você não pode. Você não pode de encontro à liderança. Em que sentido? Você não pode agredir a liderança ou tramar contra a liderança. Por a prova, aquilo que está ensinado é função da igreja. Tanto é que Cristo elogia. Ele diz, vocês puseram a prova os que a si mesmos se declararam apóstolos e não são. E os achastes mentirosos. Ou seja, se tem a ver com achar mentiroso, quer dizer, a igreja pôs à prova o ensinamento. Então, você é membro de uma igreja, é função nossa conhecer a Bíblia. Você não simplesmente recebe de boca aberta e não analisa aquilo que você recebe. É função da igreja conhecer a palavra de Deus, buscar em Deus a verdade do Evangelho. E a igreja em Éfeso é elogiada por causa disso. E ele continua dizendo, e tens perseverança e suportaste a prova por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Aqui ele está falando claramente de perseguição. Que a igreja sofreu perseguição por causa do nome de Cristo. E mesmo assim perseverou. Perseverou, permaneceu fiel a Cristo. Aí vem, depois do elogio ou aprovação, a condenação. Tenho, porém, contra ti. E o que é que Cristo tinha contra a igreja de Éfeso? Contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. E parece contraditório, quando você vê à primeira vista.
Como é que a igreja, que é conhecida por boas obras, por não gostar dos homens maus, descobrir os falsos apóstolos, perseverar na perseguição, ainda abandonou o primeiro amor? Parece contraditório. E eu vi um estudioso ele dizendo que a igreja de Éfeso parece aquele tipo de casal, que depois de muito tempo ainda permanece fiel um ao outro pelo laço do matrimônio, mas falta aquele amor caloroso do início do casamento. Aquele carinho, aquele afeto. E eu acho que outra comparação que nós podemos fazer com a igreja de Éfeso é Marta e Maria. A igreja de Éfeso era Marta. Ela ainda se mantinha fiel, ela fazia as atividades, ela cumpria os deveres, ela se mantinha fazendo aquilo que deveria fazer. Mas faltava aquele amor que Maria teve de se colocar aos pés de Cristo para somente receber de Cristo. Eu acho que esse é o problema da igreja de Éfeso. Apesar dela conseguir se manter fiel nas suas obras, se afastar do mal, perseverar contra os homens maus, perseverar contra a perseguição, porque foram perseguidos porque criam em Cristo, eles, mesmo assim, falharam, porque perderam o primeiro amor. Ou seja, aquele carinho, aquele dedicação, não dedicação, mas como é que eu posso dizer, aquele comprometimento, aquele se entregar, aquele se maravilhar da paixão, do início da paixão do amor. Eles não tinham mais aquilo. E depois dessa condenação, ele faz uma advertência, com também uma, digamos assim, uma certa ameaça. Lembra-te, pois, onde caíste. Arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. E aí é que está, meus irmãos. Nós vamos ver claramente que, apesar da igreja ter cometido um erro, que Jesus dá uma oportunidade daquela igreja se voltar. Ele diz, lembra-te de onde caíste. Volta às primeiras obras, volta à primeira condição do primeiro amor. Volte. Só que ele dá uma advertência, eu estou dando a oportunidade de você se consertar, mas se não fizer, eu removerei o candeeiro do lugar. Claramente aqui ele está dizendo, você tem a oportunidade, se conserte, volte ao primeiro amor. Se isso não acontecer, a igreja de Éfeso vai deixar de existir, porque o candeeiro não representa as igrejas. Então, se não existe mais o candeeiro, significa que a igreja de Éfeso não existiria mais. E é interessante porque, mesmo apesar da crítica, da advertência, ele mesmo assim ainda elogia. Tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Jesus está dizendo, volta, se arrepende. Você tem um problema, mas você tem muitas coisas boas sobre você. Olha mais uma aqui. Você odeia as obras dos nicolaítas. Eu também as odeio. Os nicolaítas são algo meio difícil de entender quem são eles, porque na verdade eles só são citados na Bíblia em 2 pontos. Nesse texto de Apocalipse, na carta de Éfeso, e também em Apocalipse, na carta à igreja de Pérgamo, que é o versículo 15. E Jesus faz uma comparação nesse outro texto que os nicolaítas com Balaão, que é um sacerdote do Antigo Testamento que tentava criar tropeço para o povo de Deus. Então, a maioria dos estudiosos, eles têm uma seguinte compreensão, que quem eram os nicolaítas? Os nicolaítas seriam aquelas pessoas que tinham a intenção de entrar na igreja para tentar desvirtuar a igreja por dentro. Que eu acho que tem uma base muito boa para você acreditar nisso,
quando Jesus, no início da carta de Éfeso, fala dos falsos apóstolos. Então, aí é que está a carta de Éfeso, falando novamente de algo bom deles, que é não gostar das obras dos nicolaítas, obras que também Cristo odeia. E para terminar a carta, Jesus vem com a exortação e uma promessa. Que exortação é essa? É aquela que ele sempre tem em todas as cartas, que é quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, ele está dizendo que prestem atenção, que é o que o Espírito diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é a uma igreja, é todas as igrejas. Ou seja, de certa forma, o próprio Cristo já está dizendo que esse ensinamento é específico para Éfeso, mas também se aplica a qualquer igreja, a qualquer pessoa. E qual é essa exortação final? Que é uma promessa. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Aí já é uma promessa se referindo ao reino celestial. Todas elas são assim. Então, essa é a carta de Éfeso. Vamos resumir novamente. Éfeso, uma cidade próspera, uma igreja grande, conhecida, fundada por Paulo. É a primeira que recebe uma carta. Cristo se identifica como aquele que tem as estrelas na sua mão, ou seja, ele controla os líderes da igreja. E anda no meio dos candelabros, ou seja, ele anda no meio do seu povo. Ele começa elogiando Éfeso, porque as obras de Éfeso eram boas, eles tinham um labor, ou seja, um trabalho esforçado bom e tinham perseverança. Quais são o labor que Jesus destrincha mais na frente? Eles não suportavam homens maus, desmascararam falsos profetas, não condiziam com os nicolaítas, odiavam as obras dos nicolaítas, que Jesus também odiava. Qual era a perseverança? Eles perseveraram contra a perseguição sofrida por causa do nome de Cristo. Qual era o problema de Éfeso? Eles tinham deixado o primeiro amor. Aquele primeiro momento de paixão, aquele primeiro momento de carinho com a obra, com o evangelho, com a mensagem. Como eu disse, eu acho que é muito você simplificar as duas épocas da igreja de Éfeso, que eles eram como Marta e Maria. Uma época eles eram Maria, aquela que se coloca aos pés de Cristo, apaixonada por tudo que tem a ver com a igreja. E depois eles se tornaram Marta, que ele continua diligentemente fazendo os serviços da obra, mas perdeu aquela paixão. E Jesus diz, volte ao primeiro amor, porque se você não voltar, a igreja vai deixar de existir. E isso é uma mensagem que aconteceu para Éfeso. Aí vocês perguntam, Tiago, como isso se aplica a nós? Se aplica a nós porque a mensagem é altamente clara para nós hoje em dia. Do mesmo jeito, nós não podemos, como igreja hoje, nos deter somente nas obras, no trabalho. Eu vou fazer o trabalho e perder o primeiro amor. Qual é a mensagem que a carta de Éfeso traz para a igreja hoje? Nós temos que manter o primeiro amor. Aquele carinho inicial, aquela empolgação com o evangelho, aquela paixão. Não se pode perder o primeiro amor. Deus faz questão. Deus não quer simplesmente uma igreja que esteja lá fazendo obras, que muito faz. Acima de tudo, Ele quer uma igreja que o ame acima de todas as coisas. Então, uma lição que nós temos que tirar da carta de Éfeso, da carta em que João escreve ao apóstolo, ao líder da igreja de Éfeso, ao anjo da igreja, amando de Cristo, mesmo que eu seja um cristão que faz muito, que prega, que distribui os alimentos, que participa do ministério de louvor, do ministério de intercessão, de N ministérios. Mas se eu perder o primeiro amor, Cristo vai deixar de se agradar de mim. Como igreja, eu tenho que manter as duas coisas. Eu tenho que manter fazendo aquilo para o crescimento do reino. Mas eu não posso perder
o primeiro amor. Eu não posso perder a primeira paixão, a primeira empolgação pelo reino de Cristo, pela obra de Cristo. Então nós temos como igreja que manter isso, as duas coisas. É importante que nós mantenhamos o primeiro amor. Cristo fala isso. Que nós possamos ter essa lição para nossas vidas, que nós possamos, como a igreja de Éfeso, não só fazer obras, porque se fizermos isso, vamos perder o primeiro amor. Nós temos que manter esse primeiro amor. É importantíssimo. Nós não podemos perder esse primeiro amor. Amém? Vamos estar orando para estarmos encerrando esse culto e pedindo que Deus possa nos dar força, não só para perseverarmos e labutarmos pelo reino, mas também para mantermos o primeiro amor sempre vivo em nossas vidas. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nos colocamos na Tua presença, Deus amado. Queremos Te agradecer pelo Teu cuidado, pelo Teu carinho, pelo Teu amor, Pai. Nos colocamos na Tua presença, Pai. E pedimos que essa palavra de hoje, esse estudo de hoje, possa alcançar os nossos corações, possa nos alcançar de forma impactante, Pai. Que não caiamos no mesmo erro que a igreja de Éfeso. Que não caiamos somente no ativismo de fazer e pensar que isso é o suficiente. Que nós mantenhamos em nossos corações o carinho, o desejo, o anseio do primeiro amor por Ti e pelo Teu Evangelho, Pai. É o que nós te pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Então, meus irmãos, hoje, com isso nós encerramos a igreja de Éfeso hoje. Semana que vem, vamos vir com a igreja de Esmirna. E assim por diante. Ou seja, faltam mais 6 quartas que nós vamos continuar. Isso quer dizer que as quartas-feiras serão dia 7, 14, 21 e 28 de outubro e 4 e 11 de novembro. São as quartas-feiras que ainda continuaremos com esse estudo das igrejas. Amém? Que Deus abençoe vocês, que Deus possa abençoar grandemente todos vocês. Que Deus lhe abençoe.